Olá! Antes de mergulharmos em nossa história de hoje, quero te convidar a deixar um comentário contando como você enfrenta seus momentos difíceis. Sua experiência pode inspirar alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa de uma palavra de fé e motivação. Agora abra o coração e venha comigo nessa reflexão. Você já se sentiu como se estivesse no fundo de um poço, com as paredes frias e úmidas fechando-se ao seu redor? Há momentos na vida em que a dor parece um peso impossível de carregar, uma sombra que insiste em nos envolver. Foi em um desses momentos que me peguei perguntando a Deus, por quê? Por que tanto sofrimento? Era uma noite silenciosa, mas dentro de mim havia uma tempestade. Meu coração estava pesado, minha mente agitada. Tudo ao meu redor parecia desmoronar, e eu me sentia sozinho, como se Deus tivesse virado o rosto. No auge do desespero, abri minha Bíblia, quase que automaticamente, buscando algum tipo de alívio. Meus olhos caíram em um versículo conhecido, mas que naquele momento parecia falar diretamente comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Mas como acreditar na manhã, quando tudo ao redor é noite? A promessa da alegria parecia distante, quase inalcançável. Meu coração questionava, se Deus é amor, por que Ele permite que eu sofra assim? Foi então que me lembrei de uma história que minha avó costumava contar. Ela dizia que o sofrimento é como o vento forte que curva as árvores. Ele as faz mais resistentes, mais profundas em suas raízes. Lembrei-me também de Jó, o homem que perdeu tudo, filhos, saúde, bens, e ainda assim não abandonou sua fé. Ele questionou, chorou, lamentou, mas nunca deixou de buscar a presença de Deus. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Sentei-me à janela, olhando para o céu escuro. As estrelas estavam escondidas atrás das nuvens densas. O vento uivava como se acompanhasse o meu lamento. E naquele silêncio inquietante comecei a refletir. Será que Deus está em silêncio, ou sou eu que não consigo ouvir? Essa pergunta martelava na minha mente. Às vezes parece que Deus está distante, mas será que não é nesses momentos que Ele está mais perto, observando em silêncio enquanto nossas raízes se aprofundam? Assim como o oleiro trabalha no barro, moldando-o com paciência, talvez Ele esteja nos moldando através das lutas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmos 23, 1-4. Essas palavras ecoaram em minha mente como uma melodia esquecida. Se Ele está comigo, mesmo no vale mais escuro, por que me sinto tão sozinho? Talvez o vale não seja o fim, mas uma passagem. Talvez seja necessário atravessá-lo para alcançar algo que ainda não consigo ver. Naquela noite, enquanto meus pensamentos vagavam, uma metáfora surgiu em minha mente. A dor parecia como a poda de uma árvore. Ela corta, machuca, remove partes que parecem essenciais. Mas na primavera, novos ramos surgem mais fortes, mais vibrantes. E se o sofrimento for o prelúdio de uma nova estação? Levantei-me da janela e fui até a mesa, onde minha Bíblia ainda estava aberta. Comecei a folhear suas páginas, buscando respostas, sinais, qualquer coisa que acendesse uma luz no meu coração. Foi então que encontrei um versículo que parecia sussurrar esperança. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essas palavras trouxeram um pequeno alívio, mas também despertaram mais perguntas. Se os pensamentos de Deus são de paz e esperança, por que Ele permite que enfrentemos tempestades? Será que essas tempestades têm um propósito que ainda não conseguimos entender? Naquele momento, percebi algo estranho. O silêncio que antes parecia um vazio começou a se tornar um espaço de reflexão, um convite para olhar além da dor. Mas havia algo ali que ainda não conseguia decifrar. Algo que parecia me chamar a ir mais fundo, a buscar respostas não no mundo, mas dentro de mim e na palavra. E assim, com o coração ainda pesado, mas com uma fagulha de esperança, comecei a enxergar que a escuridão pode não ser o fim.
Talvez seja apenas uma parte do caminho. Mas então uma nova pergunta emergiu, mais forte do que todas as outras. E se o silêncio de Deus for uma resposta? Essa pergunta me levou a um novo caminho de reflexão. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico: o eco do silêncio divino. Por enquanto, deixo você com essa provocação. Será que o silêncio de Deus é realmente um silêncio? Ou é um convite para ouvir algo que ainda não percebemos? Naquela noite, enquanto as perguntas queimavam em meu coração, algo me incomodava profundamente: o silêncio de Deus. Por quê, em nossos momentos mais difíceis, parece que ele se cala? Será que o céu realmente se fecha ou somos nós que deixamos de ouvir? Essas questões me acompanhavam como uma melodia repetitiva, e quanto mais eu pensava, mais profunda parecia a lacuna entre mim e o Criador. Sentei-me novamente com minha Bíblia, ainda aberta no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apesar da promessa de alegria, eu ainda estava no meio da noite. Era como se minhas orações fossem palavras lançadas ao vento, sem resposta, sem eco. Mas então, um pensamento sutil começou a se formar. E se o silêncio de Deus fosse, na verdade, uma forma de resposta? Lembrei-me de Jesus no Getsêmani. Naquela noite, enquanto orava sozinho no jardim, ele também enfrentou o silêncio. Ele clamou ao Pai: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O Filho de Deus, em sua humanidade, clamou por alívio, mas o céu permaneceu em silêncio. Esse silêncio não era abandono, mas a confirmação de que o plano de Deus estava em curso. A dor de Jesus não era sem propósito, era o prelúdio da redenção. Então comecei a me perguntar: será que meu sofrimento também faz parte de algo maior que ainda não consigo ver? Enquanto essas reflexões ecoavam em minha mente, comecei a perceber algo profundo sobre o silêncio. Ele não é vazio, é carregado de significado. O silêncio de Deus pode ser um convite para confiar, para esperar, para descansar na certeza de que Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, 14. Mas esperar não é fácil, não é? É como caminhar em um deserto sem saber onde está o oásis. Às vezes, o silêncio parece amplificar a dor, e a espera parece interminável. Foi nesse momento que uma metáfora surgiu em minha mente, a de uma semente plantada na terra. Quando uma semente é enterrada, ela é cercada pela escuridão e pelo silêncio. Mas é exatamente nesse ambiente que ela começa a germinar. E se o silêncio de Deus for como o tempo em que a semente permanece oculta, esperando o momento certo para brotar? Essa ideia me trouxe um pouco de alívio, mas também despertou novas perguntas. Por que Deus escolhe nos moldar dessa maneira? Por que o silêncio precisa ser parte do processo? Pensei novamente em Jó. Quando ele clamou, Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Mas, ao final, Deus respondeu com uma profundidade que Jó não esperava. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se é que você entende. Jó 38:4. Deus não explicou o sofrimento de Jó. Em vez disso, revelou sua majestade e soberania. Era como se dissesse: confie em mim porque eu vejo o que você não pode ver. Essa ideia era ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora. Confiar em Deus no silêncio exige fé, exige paciência, exige a coragem de caminhar sem respostas claras. Enquanto meditava sobre isso, olhei pela janela novamente. As nuvens ainda cobriam o céu, mas uma pequena abertura começou a se formar. Um único raio de luz escapou, atravessando a escuridão. Foi um momento breve, mas carregado de simbolismo. Será que o silêncio de Deus também tem pequenos sinais, pequenas aberturas que nos mostram que Ele ainda está presente? E então me lembrei de Elias no Monte Horebe. Ele estava fugindo, exausto, clamando por direção. Deus não apareceu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. E depois do fogo, veio um murmúrio tranquilo e suave.
1 Reis 19:12. Talvez seja isso. Talvez Deus fale no silêncio, mas estamos tão focados em buscar grandes respostas que deixamos de ouvir o sussurro. Naquele momento, comecei a perceber que o eco do silêncio divino não é vazio. É um convite para uma intimidade mais profunda, para ouvir além do que os ouvidos podem captar. Mas essa percepção trouxe uma nova inquietação ao meu coração. Se Deus fala no silêncio, como posso estar certo de que estou ouvindo? Essa pergunta me levou a um lugar ainda mais desafiador, a necessidade de confiar quando tudo ao meu redor grita dúvida. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo passo dessa jornada. O que o sofrimento realmente reflete sobre nós? Será que é um espelho, revelando quem somos e o que precisamos mudar? Ou será que é apenas um teste para a nossa fé? Por enquanto, deixo você com essa provocação. Será que você tem ouvido o sussurro de Deus em meio ao silêncio? Ou será que as distrações da vida têm abafado o som mais importante? No silêncio de Deus, uma pergunta começou a ecoar em meu coração. O que o sofrimento reflete sobre mim? Se o silêncio divino é um convite para a introspecção, talvez a dor seja o espelho que Deus usa para nos mostrar algo mais profundo. Mas o que exatamente? Foi com essa dúvida que eu continuei minha busca, tentando entender o que estava por trás de tudo que eu estava enfrentando. Naquela noite, lembrei-me de um versículo que sempre me intrigou. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha o meu coração e a minha mente. Da Salmos 26:2. Pedir a Deus que nos examine parece algo corajoso, até mesmo assustador. Afinal, o que Ele pode revelar sobre nós? Será que estamos prontos para enxergar nossas fraquezas, nossos erros, ou mesmo as partes de nós que preferimos esconder? Talvez o sofrimento seja justamente esse exame, um teste que revela o que realmente carregamos em nossos corações. Lembrei-me de Pedro, o discípulo que jurou seguir Jesus até o fim, mas que o negou 3 vezes quando confrontado. Pedro, que era tão confiante, teve que encarar sua fraqueza no momento mais crítico. Mas mesmo em sua falha, Jesus já sabia do que ele seria capaz. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:31-32. A imagem da peneira me chamou a atenção. Assim como o trigo é peneirado para separar o bom do inútil, será que Deus permite que sejamos peneirados pelo sofrimento para revelar o que há de verdadeiro em nós? Talvez o sofrimento não seja apenas um fardo, mas também uma ferramenta para moldar nosso caráter, para nos aproximar daquilo que Deus deseja que sejamos. Enquanto refletia sobre isso, uma memória antiga veio à tona. Era sobre o ouro sendo refinado no fogo. O processo é simples, mas intenso. O metal é colocado em altas temperaturas para que as impurezas subam à superfície e sejam removidas. O que sobra é algo puro, algo precioso. Será que o sofrimento é esse fogo projetado para queimar tudo o que não é essencial? Tudo o que não reflete a imagem de Deus em nós? Foi então que um versículo de Romanos saltou à minha mente. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5:3-4. Essas palavras trouxeram um novo entendimento. Talvez o sofrimento seja uma jornada, uma escada que nos leva de um estágio ao outro. Ele começa com a dor, mas se persistirmos, ele nos ensina paciência. E com o tempo, essa paciência se transforma em experiência, uma sabedoria que só pode ser adquirida na luta. Por fim, essa experiência nos conduz à esperança, uma esperança que não se baseia em circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Mas havia algo mais que eu precisava entender. Olhei novamente pela janela, onde o céu começava a clarear. A escuridão ainda estava presente, mas pequenos raios de luz começavam a romper o horizonte. Aquilo parecia um lembrete de que a noite não dura para sempre. Então, me veio à mente outro versículo.
Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Talvez Deus use o sofrimento para criar algo novo em nós. Mas o que seria? Será que é a capacidade de perdoar, de amar mais profundamente, de confiar em sua vontade, mesmo quando não entendemos? Ou será que é algo ainda maior, algo que só veremos quando olharmos para trás? Foi nesse ponto que percebi que o sofrimento não é apenas sobre o que acontece conosco, mas sobre como reagimos a ele. Será que estamos permitindo que ele nos transforme? Ou estamos resistindo ao que Deus está tentando fazer em nossas vidas? Essa reflexão trouxe um novo desafio ao meu coração. Se o sofrimento é um espelho, o que ele está revelando sobre minha fé, minhas prioridades e minha confiança em Deus? Essas perguntas eram desconfortáveis, mas necessárias. Afinal, se o objetivo do sofrimento é nos moldar, precisamos estar dispostos a permitir que isso aconteça. Mas à medida que eu refletia, uma nova questão surgiu. Como podemos encontrar forças para continuar quando o sofrimento parece interminável? Essa pergunta abriu um novo capítulo na minha jornada, e é sobre isso que falaremos no próximo tópico. Como encontrar força no meio da tempestade. Por enquanto, deixo você com essa reflexão. O que o sofrimento tem mostrado sobre você? E o que Deus está tentando transformar em sua vida por meio dele? Enquanto eu continuava refletindo sobre o espelho do sofrimento, uma nova questão surgiu. Como encontrar forças quando tudo ao redor parece ruir? Saber que o sofrimento pode nos moldar e purificar é uma verdade poderosa, mas viver essa realidade no meio da tempestade é algo completamente diferente. No momento da dor, quando tudo parece escuro, onde encontramos a força para seguir adiante? Meus pensamentos me levaram a uma história que sempre me fascinou. Os discípulos no barco em meio à tempestade. Eles estavam atravessando o mar da Galileia quando uma tempestade violenta surgiu. As ondas eram altas, os ventos eram fortes e o medo tomou conta de todos. No meio daquele caos, Jesus estava no barco, dormindo. Eles, desesperados, o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4:38. Essa pergunta ecoou em minha mente, porque é exatamente o que sentimos nos momentos de maior sofrimento. Deus, o Senhor não vê? Não se importa com a minha dor? Jesus se levantou, olhou para o mar agitado e ordenou: Acalma-te, emudece. Marcos 4:39. E de repente, tudo ficou em paz. Mas antes de continuar, ele fez uma pergunta aos discípulos que parecia mais desafiadora do que a própria tempestade. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Essa história me fez perceber algo importante. No meio da tempestade, o foco dos discípulos estava nas ondas e no vento, e não em quem estava no barco com eles. Muitas vezes fazemos o mesmo. Ficamos tão consumidos pela dor, pelo medo, pelas incertezas, que esquecemos que Jesus está conosco. Ele pode até parecer silencioso, mas sua presença nunca nos abandona. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essas palavras me deram uma nova perspectiva. Talvez encontrar força no meio da tempestade não seja sobre tentar vencê-la com nossas próprias mãos, mas sobre lembrar quem está no barco conosco. Mas como fazer isso na prática? Como confiar quando o sofrimento grita mais alto do que a esperança? Foi então que me lembrei de Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre o espinho na carne. Ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta foi surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa frase parece um paradoxo. Como o poder de Deus pode ser aperfeiçoado em nossa fraqueza? Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Talvez seja exatamente na fraqueza que aprendemos a depender dele. Talvez a força que procuramos não seja nossa, mas dele. Uma força que se manifesta quando nos rendemos e confiamos. Essa ideia me levou a outro ponto crucial: a importância de clamar por Deus em oração. No meio da tempestade,
é fácil nos fecharmos, ficarmos presos na dor. Mas a Bíblia nos convida a lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Comecei a entender que a oração não é apenas um pedido de socorro, mas uma conexão com a fonte de toda a força. Quando oramos, declaramos nossa dependência de Deus. E é nessa dependência que encontramos o poder para continuar. Mas havia algo mais que eu precisava aprender. Quando estamos no meio da tempestade, é fácil esquecer que ela não dura para sempre. Assim como as noites mais escuras acabam cedendo ao amanhecer, as tempestades da vida têm um fim. Essa verdade está clara em um dos salmos mais reconfortantes da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. O vale não é o destino final, é apenas uma passagem. E enquanto atravessamos, Deus nos guia e nos consola. Mas ainda assim eu me perguntava: e quando parece que a tempestade não tem fim? E se o sofrimento se prolonga mais do que podemos suportar? Essa questão abriu uma nova porta em minha jornada. Ela me levou a refletir sobre o propósito maior por trás das lutas e sobre como Deus pode transformar até as situações mais dolorosas em algo belo e significativo. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo tópico. Como o sofrimento pode se tornar uma bênção disfarçada? Por enquanto, deixo você com essa pergunta: você tem confiado em Deus no meio da tempestade? Ou as ondas e os ventos têm tirado seu foco de quem realmente tem o poder de acalmar o mar? Enquanto refletia sobre tudo o que havia aprendido durante essa jornada, uma verdade profunda começou a emergir. O sofrimento, apesar de doloroso, pode esconder uma bênção que só conseguimos enxergar quando olhamos para trás. No calor da dor é difícil compreender o propósito, mas Deus, em sua infinita sabedoria, tem a habilidade de transformar até mesmo os momentos mais sombrios em algo belo e significativo. Lembrei-me de José, o filho de Jacó, que passou por injustiças inimagináveis. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente por algo que não fez e jogado na prisão por anos. Aos olhos humanos, sua vida parecia uma sequência interminável de sofrimentos sem sentido. Mas, no tempo certo, Deus revelou o propósito por trás de tudo. José foi colocado em uma posição de autoridade no Egito e, ao reencontrar seus irmãos, disse algo que mudou minha perspectiva sobre a dor. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Gênesis 50:20. Essas palavras ecoam como um lembrete poderoso de que Deus não desperdiça nada. Ele pode transformar até mesmo os piores momentos de nossas vidas em instrumentos para trazer cura, restauração e propósito. Mas como identificar essas bênçãos disfarçadas? A resposta começou a se revelar em minha própria história. Quando olho para trás, percebo que os períodos de maior sofrimento foram também os momentos em que cresci mais espiritualmente. Foi na dor que aprendi a confiar mais profundamente em Deus. Foi nos dias mais escuros que descobri que sua graça é suficiente, mesmo quando tudo parece perdido. Paulo descreve isso com clareza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas. Isso inclui não apenas os momentos bons, mas também as lágrimas, os fracassos, os dias em que nos sentimos esmagados pelo peso da vida. Deus é especialista em pegar o que parecia ser um fim e transformá-lo em um novo começo. Lembrei-me também de uma metáfora que li certa vez sobre o tapete de um artesão. Do lado avesso, ele parece um emaranhado de fios confusos, sem forma ou beleza. Mas, quando o viramos, vemos um padrão magnífico, uma obra-prima cuidadosamente planejada. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. No momento, podemos estar olhando para o lado avesso, vendo apenas o caos, mas Ele vê o quadro completo. E no final tudo fará sentido.
Outro exemplo poderoso é o de Jesus na cruz. Aos olhos humanos, aquele momento parecia a maior derrota possível. O Filho de Deus pendurado em um madeiro, humilhado e sofrendo. Mas, através daquele ato de amor, Deus trouxe redenção à humanidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. O sofrimento de Cristo é a prova máxima de que Deus pode transformar a maior dor na maior bênção. E assim, concluí minha jornada de reflexão. A dor que eu carregava, as perguntas sem respostas e o silêncio de Deus começaram a fazer sentido. Não porque tudo magicamente ficou bem, mas porque aprendi a confiar em um Deus que trabalha em meu favor, mesmo quando não consigo enxergar. Percebi que no sofrimento, Deus não apenas nos molda, mas também nos prepara para ser bênçãos na vida de outros. Agora, eu gostaria de te convidar a refletir. Que momentos difíceis da sua vida, olhando para trás, se transformaram em bênçãos disfarçadas? Você consegue identificar como Deus usou suas lutas para moldar quem você é hoje? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas que estão passando por momentos desafiadores. E se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui, juntos, exploramos o amor de Deus, aprendemos com suas promessas e descobrimos que, mesmo no sofrimento, há um propósito maior, esperando para ser revelado. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e lembre-se, quando parece que tudo está perdido, é exatamente quando Deus está preparando o melhor para você.